Muito bom dia! Estamos iniciando mais um dia do nosso Copacabana Talks e hoje o nosso assunto vai ser... Como construir um negócio baseado em propósito? Mas vamos dar então. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre propósito, o que é o propósito nos negócios, a diferença entre ganhar dinheiro e construir legado. Como encontrar o seu propósito também com passos práticos, porque é sempre interessante quando a gente fala sobre propósito ou assuntos assim que são um pouco mais obscuros, né? Pensando no dia a dia, no contexto, e como achar o meu propósito muitas vezes quando tu já está dentro da empresa, ou tu está startando um negócio e tu quer que ele comece já muito bem. E claro, quanto mais coisas tu já inicia ele, tu já te sente mais seguro em tocar, né? Mas a gente tem uns passo a passo prático ali, os passos mesmo para você ver como tá esse alinhamento da tua visão de negócio e o propósito, né? Propósito é um diferencial competitivo ou não, Fê? Mas com certeza, nem sempre. Eu digo, hoje é um dia com muitos desafios que tu acaba pensando em como manter as tuas bases firmes quando as coisas às vezes não estão andando do jeito que tu precisa que fosse, né? Nem gostaria, né? O jeito que a gente gostaria é sempre crescente, melhor, mais potente, né? Então, hoje é um dia que o propósito tá movendo muito mais do que as minhas certezas como pessoa, né? Então o propósito ele realmente é algo fundamental e necessário. Eu, inclusive, hoje fiz questão de vir com o nosso look, que faz parte do uniforme do nosso time. É algo que realmente a gente não só veste a camisa, dá pra ver aqui, olha. Meu cameraman aqui tá mandando eu me ajeitar para aparecer. Mas o que tem escrito na nossa camiseta justamente vai de encontro ao que a gente acredita como propósito. E com certeza, para um negócio dar certo, não tem como partir, não consegue, tu não vai conseguir fazer perdurar, não vai ter uma motivação. Na verdade, a motivação chega um dia, nem sempre a gente vai acordar motivado. E nesses dias que a gente não acordar motivado, o que nos mantém e faz seguir firme, com certeza é o propósito. Sem dúvida, né? Que o propósito vai muito além de um serviço ou produto, né? Que tu entrega, né? A gente acaba entendendo que isso muitas vezes é o nosso motivador junto com, pensando por mim, né? Com a minha visão de melhorar nosso ambiente familiar, de conquistar os nossos sonhos, mas o propósito ele é algo muito maior ainda que ele motiva a empresa toda. Hoje a gente teve uma pergunta bem interessante se propósito e cultura andam juntos, com certeza. Acho que se tu tem uma coisa ou outra, tu não consegue realizar os teus objetivos e sonhos da empresa, ou como empresário, ou como pessoa, seja ele qual for, a gente entende que é muito importante andar juntos, porque se a gente não tem conexão, não adianta. Vai se perder no meio do caminho, vai virar uma empresa que é só dinheiro, né? E muitas vezes o dinheiro ele acaba não motivando, porque, de novo, a gente se torna às vezes só um acumulador ou uma pessoa escassa, porque o dinheiro ele vai tanto para um lado como para o outro. Ele direciona o negócio tanto para ponto ruim como para ponto bom. Quando a gente acaba tendo dinheiro em caixa, mas não sabe o que fazer com ele, a gente começa a achar que tudo está ficando caro e vira em custo e tu começa a ficar com medo de perder aquele dinheiro. Quando tu tem propósito e o dinheiro, tu já fica pensando em como eu vou reinvestir esses valores e para onde eu vou, aonde eu vou alcançar, né? Agora com esse valor aqui, isso vira um potencializador. Então, e se não está dentro da cultura que fazer caixa é uma coisa boa, né? Já que a gente falou de dinheiro e é uma dor gigantesca, a gente não consegue ver uma empresa prosperando sem dinheiro em caixa. Isso é ridículo. E o propósito da empresa também tem que ser gerar dinheiro em caixa, porque as futuras remunerações, os aumentos, até os fins de contrato que muitas vezes acontecem, tu precisa ter recurso para poder fazer a empresa permanecer, não estragando a cultura, porque se vem a faltar dinheiro também no caixa da empresa, chacoalha todo mundo, né? Todo mundo fica pensando, e agora? Será que eu vou ser o próximo num corte de custos? Será que né? Ou vamos contratar um colega novo, já que as coisas estão andando muito bem. Então, eu acho que cultura, ela fala sobre todos os pontos que são importantes para a empresa. E dinheiro está envolvido com isso, né? Porém, se só tem dinheiro, a gente começa a olhar as coisas como caro ou barato. E não tem propósito. E aí eu acho que a coisa vai perdendo brilho. E é uma tendência de uma empresa fechar quando é só sobre dinheiro, né? É isso aí num relacionamento também. Se tu só gostar de mim por coisas que eu posso te prover por um período, quando eu não puder te prover, vai acontecer a mesma coisa. E isso, de novo, o casamento não tinha um propósito que era ser feliz juntos, e tinha sim só um propósito de aproveitar a vida juntos. Quando deu uma balançada, a coisa diminuiu o amor e aí as coisas se perderam, né? Empresas com propósito, ela cria história e atravessa gerações.
Chega a ser estranho também na nossa cultura brasileira hoje tentar imaginar o que é o cenário futuro, né? Porque a gente vive muita incerteza. É um mercado volátil demais para os dois lados. Hoje a taxa de um financiamento está gigantesca. Tu vai pegar um valor e vai te custar 2,5 vezes, né? Tem outros momentos em que o mercado está com um dinheiro muito mais barato e naquela hora tu também possivelmente tem dinheiro e tu não quer fazer investimento. Mas todas as empresas que já têm esse pensamento de crescimento, elas continuam com um investimento constante, né? E eu entendo muito hoje. Talvez tu esteja escutando a gente falar e pensando, bah, e os boletos e as coisas a pagar. Eu tenho alguns exemplos pessoais que eu vejo que são pessoas que vivem endividadas. Mas não são dívidas pessoais, não é sobre o carro, não é sobre uma casa nova, sobre um apartamento que essa pessoa comprou. Ela comprou um caminhão novo, ela investiu numa sede nova, ela faz esses investimentos. E isso também eu vejo muito que faz parte hoje de qualquer negócio. Quando tu tá entendendo que o que tu tá fazendo vai ter um alcance grande, tu vai acabar fazendo investimentos inteligentes, porque nesse caso que eu citei, uma sede nova, às vezes é necessidade porque tu não consegue mais botar gente para dentro da sede onde é que tu tá. O exemplo disso hoje é a sala onde é que a gente tá, a gente não conseguia mais fazer a empresa funcionar com um espaço de 2 metros por 3, com 8 pessoas trabalhando dentro. Então foi a necessidade de expandir, então teve um investimento. Então, indiferente do ponto que tu te encontre hoje, a gente sabe que é uma coisa que não vai definir o teu futuro. Boletos fazem parte de toda empresa que não pensa em terminar logo, né? Então, se tu já pensa em ficar livre dos boletos muitas vezes, a minha cultura familiar foi sempre essa, né? Um medo a fazer o financiamento, um medo a investimento de longo prazo. Mas a gente tem um comércio na família que tem mais de 40 anos. Então, acontece que isso é uma coisa importante da gente lembrar também. Muitas vezes tu vai fazer algo, um investimento, e ele vai ter um prazo que às vezes vai ser maior do que o tempo que tu gostaria de permanecer dentro do teu negócio. Então, será que tem propósito, né? E a gente vai logo nos próximos pontos aí, acho que ressuscitar e sentir, porque muitas vezes tu pode estar morto. E, cara, tu tem que ter esse desejo, sabe, de continuar provendo algo melhor para a vida de alguém, para tu, teus familiares, mas antes de tudo para o teu cliente. Porque se tu só pensa nos teus familiares, muitas vezes tu não vai acabar alinhando com a frente das tuas vendas, tu vai acabar abandonando um pouco o que é benefício para o cliente, pensando só no que é benefício para ti, e vai também te descontextualizar. Porque tu vai aplicar um preço que já não tem mais, faz sentido para ti ganhar mais, porque tu te enxerga como um excelente profissional, mas o mercado tem um valor precificado, e tu hoje não está dominando o digital, tu ainda não é uma autoridade no assunto que tu fala, então isso não faz o teu, principalmente quando é serviço, né? Quando alguém presta uns cílios, sei lá, cara, não vou falar só corte, barba de cabelo, mas pode ser um profissional da pintura, pode ser um mecânico, pode ser um chapeador, que é além das peças, que é além do produto físico que todo mundo vende. Todo mundo vende uma bomba, mas daqui a pouco tu sabe fazer então uma cuia de uma madeira específica lá, que tem um sabor diferente na erva, sabe, que tem todo um contexto. Se ninguém vende aquele produto, tu tem um produto excelente, mas às vezes tu pode ser o prestador de serviço, o cara que faz a cuia para muitos, como ninguém faz. E é nessa parte da mão de obra, né, que tu acaba tendo o destaque, entendeu? Só que se as pessoas não te conhecem, tu não pode pensar, mas eu mereço ganhar mais, né? E tu não vai conseguir alavancar o teu ganho, porque tu ainda não tem... Agora eu entendi. Tu quer dizer que, inicialmente, tu tem que levar em consideração que tu tá no início e proporcionar para as pessoas algo que vá te tornar conhecido. Isso. Até que tu consiga demonstrar o quanto é valioso aquilo que tu faz e aí sim escalando, subindo valor. Com certeza, porque senão tu vai te desatualizar. Eu realmente te reconheço como um profissional que faz assim uma cuia fantástica, mas eu não consigo te pagar R$200 na cuia, né? Porque o preço de mercado que a cuia tá é 79, entendeu? Mas ele tá pensando em prover o melhor para a família. Só que aí a gente vê profissionais aí conversam, tipo, entendeu? É porque realmente o Fê, ele, nessa parte de números, ele consegue entrar com uma precisão e de uma forma ampla que tu dá o resultado e não dá, às vezes, o cálculo. E eu, Gisele, falando, é que aqui, como a gente falou, né, gente? A gente tá fazendo um conteúdo bem, bem nativo mesmo. É assim que rola as conversas entre a gente. Entre nós. Eu preciso muitas vezes que o Fê me detalhe alguns passos e eu achei super interessante essa forma que tu mostrou. E realmente acaba que a gente, quando tá iniciando, às vezes a gente sabe o trabalho que a gente tem pra fazer a cuia, pra desenvolver a cuia, e a gente quer realmente que as pessoas comprem ela nesse valor. Mas faz todo sentido, a gente precisa escalar. E esse propósito é justamente a alma do teu negócio. Porque quando tu consegue viver a alma do negócio, tu vai conseguindo demonstrar isso para as pessoas. Como, vou usar um exemplo, tá?
o nosso propósito é despertar a identidade das pessoas. É que as pessoas entendam o quanto elas nasceram para reinar. As pessoas que entram lá dentro do nosso espaço, elas precisam, a gente faz questão de treinar o nosso time, a gente faz questão de que o nosso time internalize isso, que eles vivam isso em primeiro lugar. Cada um de nós precisamos entender a nossa identidade, que nós nascemos para coisas grandiosas. Ou seja, quando a gente nasce para reinar, como que um rei e uma rainha merece ser tratado? Como ele merece ser servido? Pensa, você sendo um rei e uma rainha, como você merece ser servido? E esse é o nosso propósito, é despertar em ti que tu merece o melhor, tu merece o melhor café, tu merece o melhor bom dia, tu merece o melhor acolhimento. Lá dentro do nosso espaço, o nosso propósito é muito evidente quanto a isso. O óculos, as lentes, vai ser uma consequência daqui a pouco da tua consulta, da tua necessidade visual, da tua necessidade como estética, mas o ser, a gente quer que tu te sinta, que tu perceba o quanto tu é especial, o quanto tu é incrível. E esse é o nosso propósito. Quando tu tem propósito para tua empresa, as coisas podem mudar, mas o teu propósito vai continuar. Tu falou ali de prestador de serviço. Eu sou uma lash lifting. Lash designer? Lash lift é um serviço. Lash designer é a profissional dessa área. E aí, do Neida, ninguém mais usa cílios. Ninguém mais, eu sou manicure, ninguém mais pinta unha. Mudou todo o mercado agora e todo mundo tem que andar natural. O que eu vou fazer? Tá entendendo? Quando eu não tenho um propósito. Quando o meu propósito não vai além do serviço que eu presto. Então, o propósito vai muito além. E o Fê falou ali, eu só vou pegar um ganchinho quanto à pergunta que foi feita. Tem como propósito, cultura, andar juntos? Eu acho que o propósito, quando tu tem um propósito, a cultura da tua empresa é aquilo, entendeu? Nós temos uma cultura muito clara quanto ao nosso ambiente, quanto ao que fazer, quanto aos nossos valores, quem nós somos. Então, quando tu tem propósito, a cultura é a consequência daquilo ali. E tem uma coisa, até eu vou só fechar e acho que eu vou entrar bem dentro disso, porque às vezes a gente se questiona, né, por que o nosso negócio existe, né? E eu quero que tu te questione também sobre isso. E sobre a questão do valor antes ali, é óbvio que hoje a gente vê profissionais cobrando valores assim, fora da curva, né? Tipo, vamos lá, esses dias a gente foi numa palestra, a mulher cobrava 15 mil reais para fazer uma sobrancelha, agenda cheia. Então a gente fica, às vezes, comparando a realidade que a gente está vivendo, né? Mas é bacana de ver a história dela, Isso, que ela até zoa, assim, porque ela cobra 15 mil reais para fazer a sobrancelha com uma pinça de 1,50. Então pensa que loucura, cara. Pensa que forte que é esse propósito, entendeu? As pessoas não querem mais aquele serviço, eles querem justamente se conectar com aquilo que ela entrega. Vai muito além de um fazer de sobrancelha. E ela virou uma autoridade dentro da área dela, a ponto de, tipo assim, o serviço dela ficar tão bem comentado, ela alinhar a comunicação dela tão bem com o público dela, que ela conseguiu realmente transparecer o propósito dela para pessoas que valorizam comprar propósito e não mais sobrancelha, né? É isso. É o que as pessoas querem fazer parte, é disso, né? E assim, ó, a cultura, quando ela não tem o propósito junto, acontece que vai entrar uma pessoa e vai ser só um funcionário. E a gente odeia essa percepção de funcionários. A gente não vê isso, a gente faz um time, uma família. Então, o propósito, ele faz com que aquilo que a gente entende que é despertar a identidade dos outros, seja a cultura para que todos queiram despertar a identidade dos outros. E não fique uma coisa nossa, da visão do negócio só. Porque aí também é uma coisa solta, é uma coisa perdida, não dá emoção em trabalhar, não dá vontade em fazer. Mas agora, cada vez que tu tem isso na tua cabeça, no teu propósito pessoal dentro da empresa, nem que seja no tempo da empresa, quando tu for fazer um atendimento, seja para o teu produto ou para o nosso, a gente vai entregar um óculos junto com a experiência toda de oferecer o melhor café, de dar o melhor bom dia, de fazer a pessoa se sentir num lugar onde é que ela realmente é valorizada, não é bajulação. É valorização, ela é valorizada, porque nós nos valorizamos. A gente quer que as pessoas com nós se valorizem. Nós, como um todo, como um time, como família, nós nos valorizamos. Nós nos preocupamos com sonhos e objetivos de cada um. A gente se preocupa em ver que cada um tem todos os dias um novo motivo para sorrir, para alcançar metas, para fazer o seu funcionar, porque se tu estiver bem contigo mesmo, o resto todo vai acontecer também. E o nosso cliente, quando ele recebe um óculos, que a gente está falando agora sobre o óculos, ele tem aquela sensação de um antes e um depois. Porque a gente busca entender muito como essa pessoa estava e como ela gostaria de ser, como ela gostaria de se sentir. E a gente, através disso,
faz o nosso propósito, que é despertar a identidade das pessoas. Aqui no Talks é falando contigo e falando, cara, não aceita nada menos do que aquilo que no teu íntimo queima e te faz levantar todos os dias. E isso é o que começa a ser o teu propósito, quando tu consegue entender o que queima dentro do teu coração, qual é o problema que tu pode resolver no mundo, o que te move de verdade. Isso é o que vai despertar para esse é o teu propósito, entendeu? O que queima no teu coração, o que tu percebe olhando para as pessoas, o que tu consegue mudar na vida, o que tu consegue oferecer para o mundo, que não envolva dinheiro, o que tu consegue fazer pelo mundo para transformar o mundo, tá entendendo? Essa paixão, esse mover dentro do teu ser é totalmente ligado, é aquilo que tá atrelado ao teu propósito. E também, assim, como a gente está nessa caminhada que sempre a gente está otimizando as coisas e melhorando, muitas vezes tu vai ter clientes teus super importantes que vão sair e vão ir para outras empresas. Mas as pessoas se conectam com marcas ou empresas que marcam a tua vida, entendeu? Que não só te entregam um produto. E em algum momento tu vê esse cliente voltando para ti e tu pensa assim, mas eu senti a perda dessa pessoa e agora ela voltou para mim e eu não tive tempo de fazer nada, nenhum contato, nem de falar com ele, mas tu acaba voltando. É porque eles começam a entender a alma que o teu negócio tem, o quanto o teu empenho é diferente do dos outros, por mais que o outro às vezes ele possa ter um produto em algum momento melhor do que o teu. Mas o contexto todo do que tu oferece, que é a tua experiência... Nunca é sobre produtos. Nunca é sobre produto. De novo, se fosse sobre produto, as marcas mais antigas dominariam o mercado, gente, e acabou, não teria espaço para novas, entendeu? Nunca, não vou fazer propaganda de marca, mas nunca seria qualquer outra marca de qualquer item que tu já comprou, não surgiria, entendeu? Porque fecharia o mercado. Eles fazem tão bem aquilo que a humanidade não precisa mais de ninguém. Isso não é uma realidade, né? Eu acho que isso é, como a gente já comentou em alguns outros vídeos, mas eu sempre reforço. Quando a gente sabe a nossa real identidade, a gente consegue dar passos firmes e nos posicionar como aquilo que a gente sabe que é e nasceu para ser. E tu não negocia isso com absolutamente nada. Então, isso vai... Quando tu consegue entender a tua identidade, tu consegue alinhar o teu foco. E quando tu alinha o teu foco, tu consegue perceber que o ter é consequência do ser, entendeu? Então, o teu propósito, o propósito do teu negócio é justamente isso, é esse transbordar. Tu vai ver que a pessoa comprar de ti não é tão relevante quanto ela olhar pra ti e dizer, eu quero isso aí que tu tem, eu quero essa conexão que tu tem, eu quero ser essa pessoa. Tu tem algo diferente em ti, os teus funcionários, a tua empresa tem algo que é diferente, nenhuma outra tem. Entendeu? Essa conexão, esse transbordar vai fazer o ter ser uma consequência. Daí eu começo a ter condição. E de novo, como você falou, não é de forma intencional, entendeu? Não é falso, entendeu? Não adianta, tudo que é falso. Eu vou ser simpático forçadamente, eu vou ser querido, eu vou fazer com que a pessoa se sinta bem, mas com a intenção de ganhar dela. Não vai durar, entendeu? Vai cair logo. Acima de tudo, Deus conhece a intenção do teu coração. Então, é verdade. Fique tranquilo, se a intenção do teu coração não for verdadeira, meu filho, essa semente aí não vai germinar. Ou melhor, ela vai germinar e vai te trazer frutos ruins. Que é o que é pior. Então, tenha uma intenção boa, entendeu? Te conecta com o teu eu, com a essência que Deus te fez realmente para transbordar e transformar vidas através daquilo que tu faz, tá entendendo? Hoje eu sou manicure, hoje eu sou... Isso eu tô falando da nossa área feminina, que a gente sabe que é meios empreendedores, né? Hoje eu tenho a minha loja, hoje eu tenho meu salão de beleza, hoje eu tenho... Enfim, ainda assim, seja lá o que for que tu oferece, o teu propósito chega primeiro. Entendeu? E quando tu não tem propósito, também chega primeiro. Tu tá ali por estar, entendeu? Então as pessoas vão comprar de ti se elas tiverem afim, porque é isso que a tua empresa conecta, entendeu? É isso que o teu negócio conecta, é isso que o teu negócio oferece pra ela se conectar. Tanto faz, entendeu? Nem sei pra que eu tô aqui pra ficar rico. Entendeu? Então, isso não vai gerar uma cultura, porque a cultura, para ela existir, tem que ter um propósito. E quanto mais grandioso for esse propósito, mais forte e transbordante vai ser essa cultura que vai movimentar todo o restante na volta. E a venda, e o cliente, e o sucesso da tua empresa vai ser a consequência daquilo que tu acredita.
entendeu? Se hoje não existir mais óculos, Deus vai trazer pra gente outras oportunidades que se encaixem pra gente e ainda assim trazer o nosso propósito para todas as pessoas que se conectarem à nossa marca, à nossa empresa. E não entendo assim, às vezes vocês podem pensar, porque a gente está falando com vocês sobre o propósito, mas vocês já entenderam o propósito de vocês, então agora é só seguir até o final da vida, até morrer e tá tudo certo, porque agora vocês já acharam. O propósito, ele vai se mostrando e ele vai crescendo também. Deus nunca tem um propósito fixo e final para ti, que tu vai ter essa percepção de que tu já tá no fim da vida enquanto que tu vive ela. Ele vai aumentando cada vez mais esse propósito, que foi o que a Gi falou. Às vezes vai abranger tu sair do produto que tu tá para ir para uma nova área e diferente. Não, o propósito vai seguir o mesmo, né? Ele daqui a pouco muda as tuas áreas, as tuas ferramentas para cumprir o propósito. Isso, mas assim, é sempre algo que ele alcança mais, porque hoje tu começa no propósito, começou a construir tua cultura, né? Vamos lá, como é que tu descobre o propósito? Foi o que a Gi falou antes. Qual problema eu resolvo? Como eu transformo a vida das pessoas? O que eu faço de muito bem, assim, por mais que às vezes tu não sinta que faça muito bem, às vezes tem os níveis comparativos. Cara, se hoje o teu melhor pudesse ser chegar lá, simplesmente varrer, limpar o teu ambiente, porque tu trabalha sozinho num lugar, ainda que não é como tu sonhou na tua vida, né? No teu pico de vida maravilhosa, extraordinária. Cara, liga o teu sonzinho, deixa tudo limpinho, entenda se tu realmente está resolvendo um problema, que tu tá transformando a vida de pessoas e Deus vai clarificando cada vez mais, porque daqui a pouco tu vai estar num ponto, né, que vai poder ter várias unidades ou um negócio gigante e aí ele clareia mais um pouco do teu propósito. Agora ajuda pessoas, tu vai começar a distribuir cestas básicas, aí daqui a pouco ele te fala mais um pouco. Então Deus está sempre fazendo com que uma direção seja cada vez mais ampla na tua vida. E é isso, cada vez que cada pessoa que entrar no teu negócio, tu vai começar a falar para ela, eu vejo as coisas assim, que a gente tem que ajudar as pessoas, que tem que começar limpando, que tem que começar com um som agradável, que tem que fazer o que eu fazia. E isso é cultura. Né? Às vezes tu nem precisa falar, a pessoa já vai começar a perceber que tu por conta de tudo que tá na tua volta, tá comunicando isso. É um ambiente agradável, é um ambiente limpinho, é um ambiente cheiroso, é um cafezinho que por mais simples que seja, é o melhor que tu tem a oferecer e tu tá oferecendo de maneira extraordinária. Então, esses detalhes vai revelando que tu realmente existe um propósito maior dentro de ti. Exatamente. Tu tá servindo essa pessoa com isso. E galera, acho que pra gente finalizar aí, então se tu quer construir algo muito grandioso, tu tá no lugar certo, tá acompanhando a gente, tá crescendo junto com a gente. E se esse vídeo aí tá fazendo sentido não só pra ti, tu sabe que mais alguém precisa receber esse vídeo, envia pra essa pessoa pra tá abençoando a vida dela. E a gente vai estar junto com vocês no crescimento do negócio de vocês a cada dia, com cada Copacabana Talks. Isso aí. Aproveitando de... A gente vai querer com certeza transbordar os 17, quase 18 anos de Copacabana, tá queimado os 18 já. A gente sabe todo o início que foi, como foi. Hoje é muito bacana para nós a gente conseguir entender que, além da ótica, a gente tem também apartamentos de locação, a gente tem esse espaço aqui do Hub, onde existem mais empresas conectadas a esse lugar. Essa sala que em breve vai estar sendo um Copacabana Academy, né? Como também. A gente já comentou. Então, a gente quer realmente, chegou o tempo que nós entendemos que nós não somos açude, né? A gente não é represa, a gente é transbordante e com certeza a gente não vai hesitar em transbordar tudo aquilo que tem acontecido com a gente, alcançar para a vida de vocês, para que vocês também cresçam e nós possamos muito em breve estar celebrando todo mundo junto, quem sabe até marcando um encontro presencial aqui nesse local, né, marido? Amém, com certeza. Então manda esse episódio aí para aquela pessoa que precisa receber. Curte, compartilha e deixa seu like. E nós esperamos então no próximo episódio aí. Isso aí, até!